Olá meus alunos, como estão vocês? Tudo bom? Então, seguindo a nossa série sobre cotagem, esta é a segunda videoaula onde eu vou estar explicando sobre as questões das configurações das cotas. Isso é uma coisa que muito aluno esquece quando faz o curso comigo, me pergunta, e eu percebi que eu não tinha uma videoaula sobre todas as configurações das cotas, exceto nos vídeos da casa ou vídeos de escala, onde eu explico aonde você altera a escala da cota. Então, se sua dúvida é a escala das cotas, eu vou passar os links na descrição sobre o vídeo que já está pronto sobre esse assunto. Aqui eu vou focar nas configurações como um todo. Essa é a figura da aula anterior, só que ela foi copiada para um outro desenho. Podem perceber que eu estou com duas pranchas aqui. E aqui vocês vão perceber que a cota está desconfigurada. Ela não tem cor. E está toda de uma cor só. Normalmente é assim que a cota ela se apresenta quando você cria um desenho novo. Então eu vou estar ensinando nessa aula como a gente vai configurar essa cota e entender sobre a caixa de configurações de cota de uma maneira que vocês não vão errar mais. Dica: vocês vão precisar de acessar essa caixa mais vezes. Decorar isso aqui demanda tempo. Então usem esses vídeos como guia até vocês decorarem. Não tem problema nenhum. Não é demérito ter que consultar esse vídeo para fazer configuração 2, 3, 4 vezes. O importante é fazer de forma correta. Para acessar a caixa de configuração das cotas, tem duas maneiras. Eu posso vir em Annotation, clicar aqui no ícone do pincelzinho com a cota e vai abrir a janela. Aqui já tem algumas configurações prontas. Isso aqui eu deixei aqui para mostrar para vocês que eu posso ter salvo no mesmo desenho várias configurações de cotas. Às vezes eu preciso de uma cota em um corte que está em escala diferente, ou uma cota com um formato um pouco maior ou menor por conta de um detalhe. Isso aí, mais para frente eu posso estar explicando sobre isso. Mas aqui hoje eu só quero mostrar que eu posso ter várias configurações. A configuração que normalmente o CAD vem é a ISO 25. E ela vem geralmente branca. Se você estiver usando o sistema métrico, ela vai estar com esta orientação. Se tiver no sistema imperial, vai ter o formato que o número sempre está na horizontal. E a segunda maneira de acessar essa caixa é digitar D, Enter. Eu acho mais fácil, porque se você estiver usando a Ribbon no modo de 3D, não vai ter essa annotation aqui para você clicar. Então, melhor decorar o D, Enter. Eu tenho aqui esses botões só para vocês entenderem. Esse primeiro botão, ele escolhe qual é a cota que vai ser usada. É como se você mudasse o layer. É a mesma coisa. Então, se eu quiser usar essa 1 para 1.5, eu venho aqui em Set Currency. E aí, a partir de agora, eu vou estar cotando com essa configuração. Se eu quiser usar a 1-5 agora, e clico nela, escolho Set Currency. E a partir de agora, estou usando a 1 para 5. Mas no caso, a gente quer usar a cota ISO 25. Setei. A New é para criar um estilo novo. Modify é para mudar um dos estilos que já está pré-programado. Override é para você criar um estilo temporário. Tá? Eu uso pouco, porque a gente pode salvar as configurações aqui. Mas eu posso sim fazer uma pequena modificação e criar um estilo temporário. E o Compare serve para você comparar dois estilos de cotas e ver o que eles têm de diferentes entre si. Neste vídeo eu vou alterar a ISO 25. Não preciso criar um estilo novo se eu não quiser. Se eu estiver utilizando um estilo de cota apenas, eu posso muito bem utilizar a ISO 25 e alterar como eu preciso. Vamos lá. Cliquei nela. Modify. Vamos para a primeira aba. Nesta primeira aba, eu tenho as configurações das linhas. É aqui que eu ajusto todo o parâmetro de linha, como cor, tipo de linha, espessura, tanto isso da linha de cota, quanto para a linha de chamada. Vamos relembrar. Linha de cota é a linha que fica abaixo do texto, é ela que dá o comprimento.
Então, no nosso exemplo aqui, eu vou colocar a linha de cota como verde. Percebam aqui que ela está verde. Aqui no segundo eu posso configurar o tipo de linha, se ela pode ser contínua, tracejada, traço ponto. Eu posso colocar qualquer tipo de linha aqui como padrão, mas a nossa norma pede que ela seja contínua e fina. E a espessura, eu posso definir uma espessura dela independente do layer. Muitas das vezes, gente, definir a espessura aqui da cota é desnecessário, porque normalmente configuramos um layer próprio para a cota e nesse layer nós definimos a espessura. Ou colocamos uma cor que já tem a espessura pré-programada, que são chamadas penas de impressão. Creio que aqui no canal tem uma videoaula sobre isso também. Então eu vou deixar by block ou by layer. Aqui eu tenho uma primeira medida numérica que pede-se a distância dela, a distância da baseline. Ela define basicamente qual é a distância da linha de base. Isso aqui é mais usado quando eu faço uma cota sequencial de base. Então normalmente aqui é 3.75, eu vou deixar como estava, mas normalmente se coloca valores maiores aqui. Não precisa de mexer nisso aqui por enquanto. Essas duas caixinhas, elas servem para você suprimir qualquer lado da linha de cota. Ó. Suprimir o lado esquerdo, vão acompanhando aqui nessa caixinha preta. Suprimir o lado direito. Há casos que a gente só precisa do número, então a gente suprime as linhas de cota e mantém a medida. Mas são casos muito raros, tá bom? Normalmente não mexemos aqui. Na de baixo eu tenho as extension lines, que são as linhas de chamada, como nós chamamos aqui no Brasil. E aqui eu posso configurar uma cor. No caso eu vou colocar de azul para vocês verem. Olhem só, então a linha de chamada é essa linha que ela parte da quina do desenho e vai em direção à cota. Lembrando, tá gente, quando eu configuro aqui cores, eu estou forçando a cota a ter estas cores independente da cor do layer. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver com um layer vermelho e definir essas cores, a cota vai ter essas cores independente do layer que seja. Então fica a teu critério definir as cores aqui ou deixar que a cota imite a cor do layer. Isso vai do trabalho de qualquer um. Eu normalmente deixo imitar a cor do layer com um simples objetivo, para saber se eu estou usando o layer certo ou errado. Caso a cota saia de uma cor que eu não esteja esperando, é porque o layer está errado. Mas no nosso exemplo, eu vou deixar como verde e azul, só para vocês diferenciarem quem é quem. Então aqui eu tenho dois line tapes, que é o tipo de linha de cada lado. Eu posso ter um lado tracejado, o outro pontilhado. Eu posso ter um traço aqui, traço ponto e tracejado o outro lado. Mas normalmente, gente, não mudamos isso aqui. E aqui também a espessura dessa linha. Ou seja, aqui eu tenho o recurso de colocar uma linha mais fina do que a outra, caso a norma da sua empresa exija isso. Então, por exemplo, só a título de exemplo aqui eu posso colocar a linha de cota como 0,15 e a linha de chamada com 0,09. Ou seja, a linha de chamada vai ser fininha e a linha de cota vai ser um pouquinho mais grossa. Mas, por padrão, nós deixamos ou by layer ou by block. Da mesma forma que em cima que eu tenho a supressão das setas, aqui eu tenho a supressão das linhas de chamada. Vamos prestar atenção aqui, ó. Suprimo a esquerda, suprimo a direita. Desmarquei, elas voltam. Essa medida aqui, Extension Beyond Dim Lines, é a distância desse pedacinho aqui. Eu vou trocar do azul aqui para amarelo para ficar mais fácil de ver. Vamos concentrar nessa beiradinha aqui.
Quanto maior esse número, maior é o quanto essa linha de extensão ultrapassa a linha de cota. Então, eu posso colocar aqui 1, posso colocar outras medidas conforme o padrão da sua empresa. E a última medida aqui, que é o offset from origin, é a distância que essa cota vai ter em relação ao desenho. Vamos lembrar que a cota não encosta no desenho, ela é afastada. Afastada quanto? Este valor aqui. Normalmente, desenho mecânico é de 1 a 1,5 unidades. Tá? Lembrando que é 0,5, não vamos colocar vírgula aqui. Vamos para a próxima aba. Eu tenho aqui uma coisa que as pessoas desejam muito, que é trocar a simbologia das terminações das cotas. Por padrão, essa simbologia é uma seta fechada, que é normalmente usada na mecânica, mas é tolerável na arquitetura e engenharia civil. Mas para quem é mais caprichoso, principalmente o pessoal da civil, gosta de trocar essa simbologia por outra. E eu vou ensinar agora como vocês vão fazer. E é bem simples. Nessas duas caixas aqui, eu vou abrir e eu tenho uma série de simbologias que eu posso estar utilizando. Então eu tenho a seta fechada ou seta aberta, eu tenho ponto, eu tenho linha inclinada, grossa ou fina, tem um símbolo de seta aberta, eu tenho um símbolo de bolinha esquisito aqui, eu tenho seta mais aberta ao invés de ser seta fechada, ponto pequeno fechado, quadrado, acho bem feio, e outras que você pode estar experimentando aqui, algumas bem bizarras. E por que tem duas caixas aqui? Porque eu posso configurar cada uma de um jeito. Eu posso ter uma oblíqua com uma seta, olha lá, ou oblíqua com uma bola, olha lá, um lado de um jeito, outro lado de outra, mas raramente isso é utilizado. Normalmente, quando eu mudo aqui a primeira, automaticamente ele muda a segunda. Por quê? Porque é padrão que as duas sejam iguais. Essa terceira, ela é a terminação de um elemento que nós chamamos de ladder, que é chamado com o comando LE. É para fazer referência. Então eu posso colocar, embora as cotas sejam linhas oblíquas, a chamada de referência continue sendo seta. Ou eu posso também colocar uma outra configuração que eu desejar aqui. Nessa caixinha eu defino qual é o tamanho da seta ou o tamanho da barra ou de qualquer elemento que você colocar aqui. Então vou tomar como exemplo o quadrado. Então se eu aumentar aqui o tamanho do quadrado, eu vou ter ele maior. Se eu colocar um valor menor, ele vai ter um quadradinho menor. Por padrão, deixamos com 2,5. Quando eu quiser aumentar a cota como um todo, mais para frente vocês vão entender como funciona. Eu vou deixar aqui como oblíquo, que é a da arquitetura. Aqui eu tenho controle de marcações de centro. Eu posso estar controlando aqui. Não é recomendado mexer muito aqui, porque eu utilizo pouco. Não sei se é muito utilizado, mas eu utilizo pouco. Então, nem me preocupo com esse valor aqui. Aqui é um parâmetro de distância quando você quebra a cota. Utilizamos quebrar a cota quando eu tenho um cruzamento de duas cotas, eu tenho que interromper uma para não ficar confundindo que aquelas cotas estão unidas. E por padrão é 3,75. Eu também não mexo neste parâmetro. Na aba de texto, eu vou ter algumas configurações aqui que são interessantes para a gente. Uma coisa que os alunos confundem muito é os parâmetros de text style. Por que isso acontece? O CAD ele trabalha com estilos de textos que contém fonte. O que quer dizer isso? Que uma fonte sozinha não é um estilo de texto. O estilo de texto contém a fonte. Eu vou explicar isso agora.
Clicando nessa caixinha, eu vou abrir uma caixa auxiliar, onde eu tenho aqui três tipos de textos configurados. O texto anotativo, o meu padrão Bruno, e o Standard. O Standard é o do CAD propriamente dito. O Annotate também. E o padrão Bruno foi um padrão que eu criei aqui no New e ajustei isso aqui e simplesmente salvei. Então, no padrão Bruno, ou seja, no estilo de texto padrão Bruno, eu vou ter uma fonte TXT. De repente, eu não quero essa fonte mais. Eu quero a Simplex, que é uma fonte um pouco mais bonitinha. Vamos acompanhar aqui. Inclinação do texto em 15 graus, que é uma coisa que vem dos desenhos técnicos antigos. Eu uso Apply e todo o texto que eu utilizei padrão Bruno vai ser agora atualizado para o valor que eu troquei aqui automaticamente. E o Standard é o padrão normal. Então, no Standard, a fonte utilizada é a Arial. Uma dica para vocês: se vocês estão tendo problema com conversão de PDF em textos, os textos com acento normalmente é os que dão problema, mude para um padrão de texto que tenha esse compassozinho aqui, que são chamadas fontes vetoriais. Essas fontes vetoriais, elas não dão problema na hora de converter para PDF. Isso é uma dica bem valiosa, eu demorei para aprender e agora eu estou passando para vocês. Na configuração padrão da cota está o texto Standard. Eu vou trocar para padrão Bruno. Olhem só, eu vou trocar aqui e percebam que o texto mudou. A cor do texto, normalmente trocamos a cor do texto para que não fique a cota tudo com a mesma cor. E a gente vai acompanhar a cor do layer de texto que você ou sua empresa definiram. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, eu vou dizer que o nosso texto ele vai ser, vamos colocar aqui, ciano. É só um exemplo. Toda vez que eu fizer uma cota, o texto vai sair dessa cor. Essa segunda caixa é uma caixa de preenchimento. Eu posso criar uma caixa em volta do texto e definir uma cor. Eu particularmente nunca usei isso, mas caso seja necessário colocar uma cor de fundo, é aqui que você vai definir. Por padrão, não utilizando. Aqui, gente, é o tamanho do texto padrão. Normalmente o CAD deixa em 2,5. Nós temos o costume de deixar em 2,5 também. Aqui é só para desenhar uma caixa em volta, para quando eu preciso destacar as medidas. Mas aí lembrando, toda a cota que você fizer vai ter essa caixa aqui. Quando normalmente a gente só destaca uma ou duas cotas, é mais comum a gente desenhar o retângulo em volta. Na parte de baixo aqui eu tenho a configuração da posição do texto em relação à cota. Por padrão, na vertical ela fica above, que é acima da cota, mas eu posso colocar do lado de fora, quando ela não couber, do estilo japonês, no centro, ou seja, no meio, interrompendo a linha de cota, ou abaixo, que é fora das normas. Normalmente, por padrão, ela é above, pelo menos a nossa norma BNT. Na posição horizontal, mais para um lado, mais para o outro, extrapolando um lado, extrapolando o outro, por padrão, centralizado. Direção de visualização, eu posso inverter, mas por padrão a BNT é esse padrão aqui. Esta medida aqui, ela é importante para a gente, que ela define qual é a distância do texto em relação à linha de cota. Vamos supor que você está tendo um problema, que o texto da cota está muito colado para a linha de cota. Você vai aumentar este valor aqui. Percebam aqui na caixinha que quanto maior o valor, mais afastado o texto fica da cota. Eu particularmente não mexo muito aqui, mas caso vocês usem um tipo de fonte que esteja gerando esse problema de estar colando na linha de cota, é aqui que vocês vão mudar. E por último, posição de texto.
define se eu quero o texto alinhado com a cota, que é o padrão, todo na horizontal, e se é utilizado no padrão imperial ou a norma ISO em alguns países europeus, que é a cota inclinada, que é o texto da cota inclinada, porém na hora de fazer raio, o raio sempre é na horizontal. Então, por padrão, vamos utilizar aqui. Aqui, essa aba de texto está bem destrinchada. Vamos para o próximo. A quarta aba, da aba Fit, eu já falei dela em outros vídeos, mas eu vou recapitular aqui para a gente não perder o fio da meada. Eu evito de mexer aqui, mas para que serve essa parte aqui? Elas são regras de tomada de decisão que o programa vai seguir sobre em que posição de texto vai estar quando ele não cabe entre as linhas de chamada. Então, por padrão, a gente deixa aqui porque o próprio programa ele tenta fazer a melhor adequação. Aqui tem uma regra de suprimir as setas quando o texto não couber. Aqui é outra configuração também, que é a posição do texto quando a posição não é a padrão. Também não mexemos muito aqui, deixa como está. E o mais importante dessa aba é a questão das escalas da cota como um todo. Isso aqui é muito importante, gente, que esse número ele multiplica todos aqueles outros números que vimos anteriormente. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, todos aqueles valores de medida vão ser multiplicados por 2. Para que serve isso? Isso serve para adequar a cota à escala quando eu estou usando desenhar pelo Model Space. Eu tenho vídeo sobre isso também no canal. Só dar uma pesquisadinha, ou se eu lembrar aqui eu coloco o link na descrição. Mas tem vídeo no canal sobre isso. Então, se eu estou usando o desenho na escala 1:2, aqui eu coloco 2. Se eu estiver utilizando a escala 1:5, aqui vai para 5. Porque aí eu sempre vou ter a cota no mesmo tamanho que ela tem que estar. Essa é uma dica muito valiosa para quem quer ter padronização nos desenhos, independente da escala que você está utilizando. Daqui para frente são coisas supérfluas. Eu vou comentar por alto, só para vocês terem uma noção do que se trata. Mas poucas vezes vocês vão mexer aqui. Na primeira aba, depois do Fit, que essa aqui eu recomendo mexer o mínimo possível, porque ela trata das configurações das unidades primárias, ou seja, é como essa cota vai medir. Então aqui é o sistema dela, que é o sistema decimal, que normalmente é padrão. Notação científica, vocês podem acompanhar o formato como ela vai ficar aqui. Engenharia. Normalmente esse engenharia ele é usado no sistema imperial. Então eu tenho pés e polegadas. Arquitetura. Essa arquitetura, gente, é arquitetura imperial também. É para quem trabalha com polegada. Então não utilizamos aqui no Brasil. Cotas fracionárias. Ou seja, ele vai arredondar as medidas para fração. Frações de 1/4, de 1/8. Essas frações, gente, normalmente elas são utilizadas também no sistema imperial de polegada. 1/4 de polegada, 1/8 de polegada e por aí vai. Então, normalmente a gente deixa no decimal. Aqui, vocês podem mexer sem maiores problemas. Isso aqui são quantas casas decimais a cota vai ter por padrão. Quem já mexe com CAD há algum tempo sabe que eu consigo ajustar as propriedades de precisão da cota conforme a necessidade. Tem cota que eu quero com 3 casas decimais, tem cota que eu quero com uma casa decimal, eu posso mexer isso na propriedade. Mas utilizando o padrão aqui, eu poupo tempo. Exemplo, se eu estou utilizando um desenho que eu só preciso de uma casa decimal, não é interessante deixar aqui com 2, fazer todas as cotas e depois ter que mudar todas para ter uma casa decimal. Eu posso vir aqui, dou um clique e escolho quantas casas decimais eu quero que o desenho tenha. Eu vou colocar aqui uma casa só.
Posso também configurar aqui o separador, se a casa decimal vai ser separada com vírgula, com espaço ou com ponto. Normalmente deixamos com vírgula, que é o que a nossa norma pede. Aqui é o sistema de arredondamento. Caso vocês precisam mexer com arredondamento, vocês podem colocar o valor aqui do arredondamento. Normalmente deixamos em 0, funciona muito bem. Aqui é prefixo e sufixo, eu posso colocar textos antes da cota, textos depois da cota. Eu posso colocar o que quiser. Se eu colocar aqui antes, vai aparecer antes aqui. Depois, vai aparecer depois da cota. Aí aqui um aluno pode perguntar: ah, professor, eu posso colocar metro aqui? Pode. O problema é que todas as cotas vão ter o M de metro nela. Inclusive, olhem só, a cota de ângulo. Então, para colocar sufixo, tem que tomar bastante cuidado. Caso você precisar de, em todas as cotas, colocar o M, exceto nas cotas de ângulo, qual vai ser a dica? Criar 2 estilos de cota. Um sem o M e outro com M. Quando cotar as paredes da casa, por exemplo, usa o estilo de cota que tem o M. Caso você vai cotar o ângulo, você vai usar o outro estilo que não tem um M. Aqui é uma coisa que eu não recomendo mexer, que é o fator de escala. Se eu mudar esse número, a quantidade que a cota vai medir. Por exemplo, se eu colocar 2, isso significa que a cota vai medir sempre o dobro do que é a realidade. Se eu colocar 0,5, vai medir a metade do que é a realidade. Então, por padrão, deixe aqui como 1. Aqui também eu tenho configurações dos ângulos, casas decimais de ângulo. Aqui eu costumo colocar uma casa, na minha profissão eu preciso. Aqui são as supressões de zero, ou seja, esconder os zeros de casa decimal. Então observa essa cota 83. Quando eu desmarco o trailing, ela fica 83.0. O ponto 0 é desprezível, então eu coloco trailing. Posso fazer isso para a cota de ângulo também. Fechando essa aba primária, recomendação: se você está começando no CAD, não mexa muito aqui, vai ser melhor. Na aba Alternative, ela fica desabilitada. Quando eu habilito aqui, fica essa confusão aqui, simplesmente porque eu posso colocar 2 tipos de medições na mesma cota. Onde eu posso utilizar isso? Um exemplo. Posso utilizar isso aqui para mostrar as medidas da casa real e também posso utilizar na mesma cota que eu faça um cálculo de redução para o marceneiro fazer a maquete da casa. Isso tudo no mesmo desenho. Eu faço a cotagem, já sai o fator de conversão que é aqui. Porém, gente, isso aqui exige um pouco mais de conhecimento. Por padrão, esse número maluco que vocês estão vendo aqui, ele simplesmente converte o sistema métrico no sistema imperial. Quando eu habilito essa opção, eu vou ter uma cota medindo em milímetros e entre colchete, igual está mostrando bem pequenininho aqui, são as medidas em polegada. E por último, são configurações de tolerâncias. Tolerâncias normalmente são utilizadas na mecânica. Quem é da área de civil vai ver pouco isso aqui. Também não é muito utilizada por causa corre no mesmo problema quando eu uso o prefixo ou sufixo aqui. Ou seja, se eu coloco aqui alguma tolerância, todas as cotas vão ter essas tolerâncias aqui. Então, para quem está começando no CAD, não recomendo utilizar nada aqui, porque ainda tem que dominar essa questão de criar um estilo para cada finalidade. As pessoas que usam prefixo, sufixo e usam tolerâncias, normalmente elas dominam e criam 2 a 3 estilos de cota para estar suprindo essa necessidade. Precisa? Não precisa. Para quem está começando ou quem está no intermediário, não precisa de saber sobre essas 3 coisas aqui. Eu passei 5 anos da minha vida trabalhando como desenhista e sobrevivi e ganhei dinheiro sem saber disso. Quem sabe disso, gente, é um diferencial para resolver problemas
e ter aquela carta na manga no dia que você precisar se sobressair. Uma vez que eu configurei toda essa tabela, ajustei tudo como eu quero, eu dou OK, Close, e agora eu posso utilizar a cota que eu configurei. Então, por exemplo, estão percebendo que a cota ela ficou grande? Vamos lá no ISO 25, porque eu deixei o fit como 5. Eu vou voltar para 1, que é o valor padrão. E quando eu mudo lá, automaticamente eu tenho a cota totalmente configurada nos padrões que eu defini lá. Caso eu queira usar outro estilo de cota, eu volto na tabela com o The Enter. Por exemplo, eu vou usar essa aqui que não foi configurada. Set, Close, e a partir de agora eu vou ter uma cota com outro padrão. Vai estar exibindo a mesma medida, mas normalmente este padrão aqui, gente, ele é configurado para ter as medidas em polegadas. Por isso que ele dá bem errado. Não exibe direito, sempre fica menor do que deveria, porque normalmente desenhamos no sistema métrico. Vou voltar aqui, posso mudar aqui, ou posso mudar no The Enter, que é onde eu recomendo mais. Cliquei, não esqueçam, tá, de clicar no Set Currency para usar o sistema aqui. E aí a cota já está pronta para ser utilizada. Percebam que já está no padrão de arquitetura conforme a gente mudou nas configurações. Bom, gente, eu encerrei aqui essa parte de configurações. É bem longa, mas eu creio que eu vou tirar boa parte das dúvidas de vocês. Outra dúvida que eu esqueci de comentar aqui, pode escrever nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo para vocês. Muito obrigado, um abraço e acompanha a terceira aula, que também vai ser interessante, de cotas. Até mais.